Fala, meus do povo do Senhor, aqui é o Davi, pessoal. Hoje nós vamos ter a história do Arthur Tintin, só que ampliada pelo livro Os Embaixadores. Sabe, eu comentei sobre algumas coisas que aconteceram na Revolução Francesa, então agora eu vou falar tudo o que aconteceu. Então vamos ver sobre duas lentes, dois aspectos. Primeiro, sobre a visão histórica, a visão política do que estava acontecendo na época e também a visão religiosa. Então, visão política. Quem estava no controle da França, a França era uma monarquia, e quem estava controlando a França era o rei Luís XVI. Só que tinha um problema, Luís XVI, ele era uma pessoa muito frouxa, festeira, que não tinha uma mão muito forte para governar. Era muito gastão, arrumava muitas dívidas, inclusive com as próprias festas que ele fazia. E em certo momento, quando os Estados Unidos estavam querendo pegar a independência contra a Inglaterra, como a França e a Inglaterra não estavam muito bem, França enviou ajuda monetária lá para os Estados Unidos para eles conseguirem justamente ficar independentes da Inglaterra. Só que isso acabou gerando um problema, tipo uma dívida, assim, porque eles ficaram com medo de dinheiro. O que o cara teve a inteligência de fazer? Ah, dá um pouco de dinheiro, vamos tirar dinheiro do povo. O problema é que justamente esse ano tava tendo tipo uma espécie de seca, então o pessoal tava com fome, aí com os postos lá em cima, então tava muito difícil a sobrevivência na época. Fora, que agora é a visão religiosa. A igreja católica, ela falava muitas coisas, tipo assim, pra você ser salvo, pra você ter perdão dos pecados, você tem que comprar a indulgência, você tem que fazer isso, aquilo. E ela ainda falava num tom meio que ameaçador, tipo assim, você não podia escolher a sua religião. Se você fosse protestante, era fogueira pra você. Então, nesse contexto, o pessoal falou assim, não, já chega de Luís XVI, chega de catolicismo, chega de tudo. A princípio eles não começaram já a Revolução Francesa matando todo mundo, não. Eles tentaram primeiro fazer uma monarquia parlamentarista, onde o rei ia ficar só uma figurazinha, o que importar mesmo era o parlamento, mas depois que não deu certo, eles fizeram uma república, só que o rei ainda queria pegar o seu trono de volta, então tiveram que matar o rei. E sobre a Igreja Católica, eles, quando instituíram a República, eles não queriam mais nada de religião. E eles lutaram tanto assim contra Deus, que eles destruíram todas as Bíblias. E eles chegaram a mudar até o calendário, já que a semana ela foi tida em base à criação, já que Deus criou o mundo em 7 dias. Então eles mudaram até isso, colocando uma semana de 10 dias. Eles mudaram o calendário, as horas, tudo completamente. E aí, nesse contexto, eles chegaram a um absurdo também de colocar a chamada deusa da razão. Já comentei, mas que era simplesmente uma mulher que fazia coisas inadequadas, colocaram ela em cima de um cavalo e fizeram ela desfilar por várias regiões da França. E o pessoal adorava ela como se ela literalmente fosse uma deusa. E dentre os principais reformadores da França, a gente encontra o Robespierre. Esse cara, ele tinha alguns problemas, porque toda pessoa, ele instituiu algumas leis e falava bem assim, se você acha que o seu irmão pode estar conspirando contra a revolução, você tem que denunciar ele. Só que é o seguinte, a princípio eles faziam uma investigação para ver se a pessoa estava ou não conspirando contra a revolução, e acabou que a pessoa, por ser suspeita de conspirar contra aquela ideia, era morta. Só para o pessoal chegar e falar assim, ele tá indo contra a revolução. O pessoal ia bater na casa do cara, tirava o cara de casa e era... E o contexto religioso. Então, como eles tiraram toda a religião, eles passaram a perseguir tanto os padres como protestantes. E, em certa vez, eles fizeram uma jogada. Era bem assim, falaram que eles iam parar de perseguir os cristãos. Aí o pessoal falou bem assim, não, vai ficar tudo bem, não, vai dar tudo certo. Aí o pessoal, todo mundo voltou pra casa e tal. Só que eles passaram uma semana vendo onde cada um morava, cada cristão. Aí certa noite, à meia-noite bateu o sino. E aí, do nada, um monte de gente começou a matar todos os cristãos por toda a França. E matar das piores formas possíveis. Alguns eram simplesmente enterrados vivos, achavam fogo em seus próprios quartos, em suas próprias camas. Imagina só essa situação drástica. Mas isso aí já estava perto do final, essa parte. Porque de tanto eles verem que sem religião o povo tá vendo um caos, cada um fazer o que queria. Claro que tinha algumas leis, tipo assim, você não pode matar, tal, coisas assim básicas para não perder completamente de linha o que é uma nação.
Mas coisas, tipo, mentir, roubar, essas coisas assim, ficaram mais, não acessíveis, mas mais comuns. E o povo tá vendo uma revolução desde uma revolução. Todo mundo rebelando contra todo mundo. E a França tá virando simplesmente um caos. Quase que um campo de guerra. Em meio a toda essa situação, vários países vendo o que aconteceu com a França, pensou assim, caraca, se o meu povo quiser fazer isso comigo também. Então eles declararam guerra à França, e quando eles declararam guerra, eles precisavam lutar, então para os outros se unir. E nesse contexto surge uma espécie de um líder, Napoleão. Napoleão foi o general que conseguiu lutar e vencer a maioria dessas guerras, mas e aí acabou com essa revolução, instituindo assim um império. E aí, vamos à conclusão de toda essa história. Esse vídeo está um pouquinho mais longo, eu falo assim porque eu gosto bastante de história. Mas sabe, sem a palavra de Deus, sem a mensagem dele, sem o evangelho, nós não conseguimos nos manter. A humanidade pecaminosa, ela tende a fazer aquilo que é errado. E a gente já viu que um povo sem o auxílio, a proteção de Deus, largado às próprias decisões, entra em total anistia. Nós precisamos voltar àquele que nos prometeu algo muito especial e viver para mostrar isso para outras pessoas. Se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!